Então, lá pessoal, aula número 8, dando continuidade à tipografia. Só que a gente vai trabalhar aqui agora com listas de citações. Essa aula vai ser bem rapidinha, eu já trouxe o texto aqui inserido. Vocês podem aqui copiar e colar. Criem a class container de vocês, a class row, que seria a nossa linha. E vamos criar várias colunas de 12. Tá aqui no caso, várias não, é só uma coluna de 12. E vamos usar textos aqui, parágrafos. Nós vamos aplicar as nossas classes. A primeira classe que eu quero trabalhar com vocês é a test muted. Olha só, o que ela fez aqui? Ela meio que silenciou aquele texto. O objetivo disso aqui é dizer que aquele texto ele está desabilitado, algo nesse sentido. Vai depender do contexto que você estiver utilizando. Então, o texto muted ele tira, né, ele apaga um pouquinho aquele meu texto onde ele está sendo aplicado. A próxima é a test primary. Test primary aplicou aqui um texto azul, porque está definido lá no código CSS dessa classe test primary que ela tem essa corzinha aqui azul. Tem também a test success. Seria um texto de sucesso. Verde, né? Sucesso. Então, aplica uma cor verde. Tem também o test info. É uma cor também um pouquinho diferenciada. Daqui no meu parece ser um azul um pouco mais claro. Test warning. Que aplica aqui também uma corzinha amarela. E eu tenho aqui também o test danger, que, como de se esperar, vai ser vermelho. Então ficou vermelhinho aqui o texto. E aqui eu também tenho uma citação. Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação, dito por Renato Russo. Quando eu quero criar uma citação, a gente pode usar essa classe aqui chamada de pullWrite. Vou tirar ela aqui para vocês verem o que ela fez. Então a pullWrite ela joga o nosso conteúdo. Aqui eu criei um block quote, inseri o meu texto. Aqui é só um comentário. Ok. Criei aqui um parágrafo. Apliquei nele a class pullWrite. E ele faz isso, ele dá uma ênfase, né? Ele cria uma citação, porque citações geralmente elas são à esquerda, perdão, à direita do texto. E aqui eu usei novamente o small. Porém, já dentro desse conceito aqui, o small ele sofreu uma alteração. Então, dito por, eu coloquei aqui Renato Russo, e eu criei também aqui um cite title, que ele faz justamente isso. Quando você passar o mouse por cima aqui de Renato Russo, do texto, ele vai abrir aqui um combozinho informando, dando uma informação, né, a respeito daquele conteúdo ali. Isso aqui pode ser aplicado em imagens, pode ser aplicado em texto. Geralmente a gente usa em imagens, mas você pode aplicar também para dar uma informação a mais naquele conteúdo ali. Outra classe que nós trabalhamos também é para listas. Aqui eu criei uma lista, é o nosso padrão de criação de listas, o LI, e eu usei a classe listUnstyled. O que eu fiz aqui? Eu estou tirando o estilo da minha lista. Se eu tirar a aplicação dessa classe, pronto, ó, volto aqui os pontinhos. Novamente, e se eu aplico, ele tira a formatação. Então a lista unstyled, ela retira a formatação da minha lista com relação àquela numeração. Se fosse aqui uma numeração, no caso aqui está pontual, mas se fosse numérica também ele retiraria. Outra forma também de trabalhar com minhas listas é usando o list online. O que eu faço aqui? Se eu tirar, ela retorna, volta ao padrão de lista, formato vertical, e aplicando essa classe listOnline, ela retira a formatação e ela transforma essa minha lista numa lista horizontal.
a gente utiliza muito essa classe para poder criar menus. A gente cria uma lista, aplica a classe, depois aplica as formatações visuais e transforma essa lista aqui em um menu. Dando continuidade, nós temos também um outro tipo de lista que é chamada de lista com texto em descrição. A gente utiliza aqui um DL, eu criei aqui uma nova box, tá? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Deixa eu dar alguns BRs aqui para a gente poder... Senão talvez vocês não visualizem o conteúdo. Tá, melhorou aqui. Então, eu tenho aqui o meu DL, ok? Que seria o equivalente ao o L da lista. E tem o meu DD, que seria equivalente ao meu LI, agrupado. Então eu posso ter aqui vários textos agrupados. Isso aqui é interessante para a gente trabalhar com portais de notícia. Ou quando você quer criar uma lista de notícias, no caso. Vou colocar aqui 3. E aqui eu posso trabalhar com aqueles demais classes, né? Aquelas classes que nós já vimos ali. Class text primary. Meu título aqui eu posso aplicar uma cor. Class text danger. Ok? Vamos visualizar isso aqui. Eu tenho aqui uma lista de notícias bem organizadinha, quando eu tenho o meu texto e tenho a informação inicial ali acerca daquela notícia que está sendo apresentada. Mas quando eu trabalho com o DL, eu tenho uma outra opção também que o Bootstrap nos dá, que é utilizar a class DL horizontal. Com isso, aqui a gente não pode visualizar porque o texto ele agrupou, mas se eu estender a minha tela 100%, a gente vai verificar que ele colocou o título lateral à minha notícia. Se vocês verificarem em algum site de notícias, geralmente vem o título e uma informaçãozinha, uma introdução. Então com isso, nós temos aqui vários tipos de formatações que a gente pode trabalhar com Bootstrap, para nós trabalharmos com listas, né? E já temos aqui algum conteúdo que pode ser aplicado já numa apresentação mais profissional em um site, uma landing page que a gente quer estar utilizando. Nesta aula é isso mesmo, e a gente continua na próxima aula com um novo conteúdo.